Então, eu vou ler para vocês aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 19. Rico também pode salvar-se. O Lucas, falar um pouco dele antes, ele na verdade foi um apóstolo de Jesus que foi doutrinado pelo apóstolo Paulo lá em Atenas. E aí ele acreditou nas conversas do Paulo, porque o Paulo tinha o poder de Jesus e podia curar as pessoas, até ressuscitar mortos. Ele também tinha esse poder. Então, Lucas, acreditou no apóstolo Paulo. E aí, ele foi para Jerusalém, porque ali onde ele estava, na Grécia, tinha que atravessar o Mediterrâneo de navio para chegar até onde é hoje Israel e então ir até Jerusalém. E lá ele entrevistou as pessoas que conheceram Jesus e principalmente entrevistou Maria. Então, quando ele fala de Maria, algumas coisas, ele expressa o que ela estava sentindo, o que ela estava pensando, porque ela passou por aí. Mas esse texto aqui é outro. Então, Lucas capítulo 19. Rico também pode salvar-se. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por aí. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: "Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa." Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: "Ele foi se hospedar na casa de um pecador." Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: "A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais." Jesus lhe disse: "Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido." A esperativa. Tendo eles ouvido isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: "Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei, e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata para cada um e disse: "Negociem até que eu volte." Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: "Não queremos que esse homem reine sobre nós." Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, os quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e disse: "Senhor, as 100 moedas renderam 100 vezes mais." O homem disse: "Muito bem, empregado bom. Como você foi fiel em pequenas coisas, receba o governo de 10 cidades."
O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: receba também você o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Tomas o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: empregado meu, eu julgo você pela sua própria boca. Você sabia que eu sou um homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque você não depositou meu dinheiro no banco, ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirem dele as 100 moedas e deem para aquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu digo a vocês, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas daquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam aqui e matem na minha frente. Depois de dizer essas coisas, Jesus partiu na frente deles, subindo para Jerusalém. Amém. Bom, meus irmãos, então, aqui nós temos 2 situações. A do Zaqueu, né? Zaqueu, coitado, era bem baixinho, né? E aí ele pensava: eu tenho que subir no alto, que senão Jesus não vai me ver. E ele subiu no alto, e Jesus viu, mas não porque ele estava no alto. Viu porque ele se esforçou para ver Jesus. E isso agrada a Jesus. Ver o esforço da pessoa, correu na frente dos outros, subiu e esperou, ele vai passar por aqui. Né? E ele era rico. Então, não é uma atitude comum de ver um rico correr na frente para subir uma árvore para ver quem vai passar. Então, por quê? O coração dele tinha sido tocado por tudo que ele tinha ouvido sobre Jesus. Só via coisas boas e o coração dele foi tocado. E aí então ele correu para poder ver aquele do qual as pessoas falavam tantas coisas boas. E ele se surpreendeu mais ainda, porque ele não apenas viu, mas percebeu que Jesus tinha visto ele e que Jesus também amava ele, como a todos os outros, porque os outros que estavam ali odiavam o Zaqueu. O Zaqueu cobrava os impostos, nem sempre era justo. Então, por isso as pessoas odiavam ele. Mas, sabe como é que é? A pessoa tem dinheiro, é rico, aí todo mundo faz de conta que gosta, né? Da pessoa. Trata bem. Mas se ele deixar de ser rico, ele vai saber. Então, o Zaqueu foi tocado pela luz. E quando Jesus chegou, ele ficou muito impressionado e resolveu doar metade da fortuna dele, porque ele realmente não precisava de tudo. E alguém que se sentisse roubado, ele devolveria 4 vezes mais. Então, para vocês verem, né, como em verdade, né, a pessoa precisa ser tocada pela luz, para daí então ter compaixão dos outros, poder entender que fez coisa ruim com os outros e que daí pode se desculpar, pedir perdão
e até ressarcir os danos. Então, essa é a luz, esse é Jesus. E aí, então, Jesus fala, né, que ele veio para salvar os perdidos, quem estava perdido. Só que assim esse mundo existe, porque todos que aqui estão perdidos. Sem a luz, sem Jesus, não tem luz. Por exemplo, agora à noite, vamos desligar todas as luzes para ver. Hoje não tem lua, fica tudo escuro, difícil de caminhar, difícil de achar o caminho. Então, vem a luz, ilumina as trevas, clareia tudo, você pode ver bem e sabe por onde caminhar. Não vai entrar nenhum pântano, nem um rio caudaloso, nem em estradas perigosas, vai tentar achar o caminho certo. Então é a luz que vem para nos tirar das trevas e da escuridão. E sem a luz nós vamos ficar perdidos. Beleza? Amém? Deus abençoe. Aí causou inveja. Os outros que se achavam melhores do que o Zaqueu, como assim ele vai se hospedar na casa do pecador? Então, para ver como Jesus abre o coração para todos, e é justamente, né, aquele que admite eu sou um pecador, porque os acusadores eram mais pecadores do que ele, mas achavam que não eram pecadores. E essa autocrítica, a falta do espelho da verdade de se olhar ali, faz com que a pessoa se ache melhor que o outro. E Jesus veio para isso, para a igualdade. E aí ele mostra mais um exemplo desse rei que foi coroado, mas que tinha poder, e mesmo que muitos não gostavam, ele tinha poder. E ele deu aos seus empregados, né, um dinheiro e disse: invista o meu dinheiro. E assim 2 realmente investiram. Outro ficou com medo e não investiu. Essa parábola, né, é uma parábola, isso nunca aconteceu. É só um exemplo que Jesus usou para dizer que Deus, né, muitos podem achar que Ele não é bom, ou que Ele, né, dentro daquilo que está escrito no Velho Testamento, fez coisas que uns criticam, mas Ele é o poderoso, Ele sempre sabe tudo o que está fazendo. E quem somos nós para criticar o seu poder? Sendo que esse é um dos principais motivos pelas quais esse mundo existe. Somos aqueles que criticaram o poder de Deus. E muitos continuam criticando até hoje, porque não entendem a maneira como ele funciona. Porque ele lida com uma força horrível que está em volta de nós, mas não visível. E essa força horrível está contaminando
o tempo todo. Então, ele tem que lidar com essa força para poder nos salvar. E por isso que uns dizem, Deus escreve reto por linhas tortas. Em verdade, ele escreve sempre reto em linha reta. Mas é a maneira da gente ver, né? E aí, então, isso aqui no simbolismo é que assim ele nos dá a vida. E cada um de nós nasce aqui e ele nos dá as virtudes, nos dá os talentos e a gente tem capacidades para vencer na vida. E por que a gente nasce? Para poder morrer melhor do que nasceu, não pior. Então nós temos que usar toda a nossa existência, todos os talentos que Deus nos deu, para ter um lucro existencial, aprender, crescer e ser melhor do que quando nasceu. E quanto mais a pessoa investir e buscar o dinheiro do dono, o dinheiro era do dono, e o dinheiro de Deus não é dinheiro, são talentos, são virtudes, ele é o dono. Então ele nos deu para que a gente busque, cresça e seja no final bem melhor do que o dia que nascemos. Porque aquele que assim não o fizer, ele pode ter muitas coisas aqui nessa vida, mas vai perder tudo, porque vai morrer e não levará nada para o outro lado. E aí não terá a eternidade da luz. Então essa é a finalidade da parábola. Bom, perguntas? Esse último aí que você está falando já também, daí na parábola diz que tira, né, do que não investiu E dá porque tem mais. Isso, essa questão aí. Sim. Na verdade é assim, ó, né? É que daí, né, isso é uma representação, na verdade, simbólico, né? Mas, em verdade, porque o que ele está querendo dizer, aquele que tem mais, né, dentro do que é o plano de Deus, ele lutou mais, trabalhou mais, se esforçou mais, mereceu. O outro não mereceu, então dá para aquele que merece, porque tem mais. E quando ele diz, daí, até o que tem de ser atirado, é justamente Deus, a luz, né? A pessoa tem tão pouquinho que vai ser retirado. O dinheiro queria dizer a palavra que não foi multiplicada? Não, em verdade, quis dizer que a pessoa recebe suas qualidades, suas virtudes, né? E que você, com essas qualidades, com essas virtudes, você tem que morrer melhor do que nasceu. E só vai morrer melhor do que nasceu se você usar aquilo que Deus te deu para você conseguir evoluir na matéria e no espírito. As duas coisas acontecem juntas. Mas, em verdade, Deus não quer enriquecer ninguém da matéria, porque afasta dele o povo. Então, ele quer que você tenha para viver, né? Sem passar necessidade. Isso ele vai fazer. Amém.